Deu uns passos em silêncio e tirou a corda do esconderijo. Uma das pontas já estava preparada para ser atada dentro da janela. Ela não demorava mais nada a chegar ao solo e voltar. Depois de mais de um ano de prática, conseguia trepar pela corda num simples trocar de mãos, sem tocar uma vez na parede da casa, com a agilidade da sombra de um gato. Apoiado na janela, fez deslizar a ponta livre da corda, que à luz da lua parecia ter a fragilidade de uma teia de aranha. Em seguida, atou os sapatos, um com o outro, prendeu-os no cinto por trás do corpo, escorregou pela corda, passando veloz como uma sombra pela janela do quarto em que os velhos dormiam. A corda ficara pendurada justamente diante da janela. Puxou-a, pendurou-a de um lado, pegado à casa, e atou-a. Em seguida, caminhando à luz da lua, subiu para o estábulo e tirou a roupa nova do esconderijo. Estava cuidadosamente embrulhada em papel. Antes de abrir o embrulho, apalpou as dobras do papel. Descobriu, pensou, sabe de tudo. E disse em voz alta, bastardo, filha da mãe. Vestiu-se rapidamente no escuro. Já era tarde, porque precisara dar aos velhos o tempo de dormir. Depois da celeuma por causa da novilha, do escândalo que ocasionara a intervenção da mulher, depois que tudo já estava arranjado, por aquela noite pelo menos. O embrulho continha uma camisa branca e uma gravata. Joey meteu a gravata no bolso, mas vestiu o paletó para que a camisa branca não aparecesse muito visível ao luar. Desceu do estábulo e saiu. Sem o macacão, tornado leve de tantas vezes que fora lavado, a roupa nova pareceu-lhe de luxo e áspera. A casa escura, profunda, com um ar traiçoeiro, se agachava ao luar. À luz do astro noturno, ela parecia haver adquirido personalidade. Era minaz e enganadora. Joey passou por ela e entrou no prado. Tirou do bolso o relógio de $1 que comprara 3 dias antes com uma parte do dinheiro. Como nunca tivera um relógio, esquecera-se de dar-lhe corda. Mas não precisava de relógio para saber que era tarde. O atalho corria sob a lua, reto e bordado de ambos os lados por árvores cuja ramaria espessa, na sombra, se recortava contra uma leve poeira com a precisão de uma mancha de pintura negra. Joey caminhou depressa, deixando para trás a casa de onde não mais o enxergariam. A pouca distância ficava a encruzilhada da estrada com o atalho. Como lhe havia dito que, se não a esperasse na saída do caminho, iria reunir-se a ela na escola onde se realizava o baile. A cada momento esperava que o automóvel passasse, mas não passou nenhum automóvel, e quando Joey chegou à estrada não ouviu nenhum rumor. A estrada e a noite estavam desertas. Talvez já tenha passado, pensou. Tirou do bolso o relógio parado e lançou-lhe um olhar. Os culpados do atraso de Joey eram aqueles que não lhe haviam deixado uma oportunidade para dar corda ao relógio, a fim de poder saber se atrasara ou não. Para além do caminho escuro, na casa agora invisível, estaria dormindo a mulher que fizera o possível para que ele se atrasasse. Olhou para lá, caminho acima, e deteve-se no ato de olhar e de pensar, como se a alma e o corpo funcionassem com o mesmo comutador. Julgou ter percebido o movimento nas sombras do atalho. Em seguida pensou que não, que talvez tivesse sido alguma coisa do seu espírito que se projetara como uma sombra na parede. Mas queria que fosse ele, pensou. Queria que me tivesse seguido e me visse entrar no automóvel, que tensionasse seguir-nos. Queria que tentasse deter-me, mas nada viu no caminho deserto, cortado a intervalos por sombras traidoras. Em seguida ouviu na estrada ao longe, no rumo da cidade, o ruído de um automóvel. E ao olhar viu logo o clarão dos faróis. Ela era empregada de um restaurante pequeno e sujo, situado num beco na cidade. Um olhar indiferente de adulto bastaria para ver que já era trintona, mas em virtude da sua pequena estatura provavelmente parecia a Joey que não teria mais de 17. Não só não era alta, era leve, quase infantil. No entanto, um olhar experiente veria que a pequena estatura não era devida a uma minguada compleição natural, mas sim a uma corrupção interna do espírito, uma compreensão acanhada que nunca fora jovem. Em nenhuma de suas curvas morara algum dia, ou ali permanecera, qualquer coisa que se pudesse dizer jovem. Seus cabelos eram escuros, o rosto que sempre pendia, como se a cabeça estivesse colocada assim no pescoço, um pouco fora da linha, tinha os ossos muito salientes, os olhos pareciam olhos de vidro de um animal de brinquedo,
qualidade que, sem ser dura, vai além da dureza. A sua estatura exígua foi o que levou Joey a persegui-la, como se essa pequenez devesse ou pudesse protegê-la dos olhos rondantes e vorazes dos outros homens, tornando maiores as suas possibilidades. Se tratasse de uma mulher alta, não se atreveria. Teria pensado, não vale a pena, já deve ter o seu. Começou no outono quando Joey contava 17 anos. Era no meio da semana, iam à cidade geralmente no sábado e levavam a comida. A comida era fria e ia numa cesta comprada especialmente para esse fim, com a intenção de passar o dia. Naquele dia, McHugh ia ver um advogado e tencionava resolver o assunto sem demora, a fim de voltar para casa a tempo, para o almoço. Mas era quase meio-dia quando chegou à rua. Joe esperava-o embaixo. Viu aparecer olhando o relógio. Em seguida olhou para o relógio municipal na torre da delegacia e depois para o sol. Tinha uma expressão exasperada, como se sentisse ofendido. E com o relógio aberto na mão, olhos frios e irritados, olhou para Joey com a mesma expressão. Parecia estar examinando e pensando pela primeira vez o rapaz que criara desde pequenino. Vamos, disse ele voltando-se. Não há remédio. A cidade ficava num entroncamento ferroviário. Mesmo no meio da semana, viam-se muitos homens na rua. A atmosfera era totalmente masculina, passageira. Uma população de maridos que nunca se encontravam em casa senão com intervalos e em férias. Uma população de homens que levavam uma vida recôndita e inexplicável. Joey nunca vira antes o lugar onde McHugh o levou. Era um restaurante situado numa rua afastada, uma porta estreita de cor indefinível entre duas janelas sujas. A princípio, não viu que era um restaurante. Não havia nenhuma tabuleta, nem se sentia o cheiro, nem o barulho de cozinha. O que ele viu foi um longo balcão de madeira e uns tamboretes e uma enorme mulher loura atrás de uma vitrina de cigarros junto à porta. E na extremidade do balcão um grupo de homens que não estavam comendo e que, quando McHugh e Joe entraram, se voltaram todos para olhá-los através da fumaça dos cigarros. Ninguém falou, limitaram-se a olhar McHugh e Joey, como se, ao mesmo tempo que cessaram de falar, tivesse cessado de respirar, como se até a fumaça do cigarro tivesse parado e flutuasse agora sem rumo por seu próprio peso. Os homens não vestiam macacões, estavam de chapéu e tinham caras semelhantes. Não eram nem jovens nem velhos, nem camponeses nem gente da cidade. Tinham o ar de gente que acabava de descer do trem e que no dia seguinte iria embora, e que não se dirigia a nenhuma parte. McHugh e Joey comeram sentados em 2 tamboretes junto ao balcão. Joey comeu depressa porque McHugh comia depressa. Ao lado de Joey, no próprio ato de mastigar, McHugh, muito teso, parecia ressentir-se de alguma ofensa. A comida que pediu foi simples, preparada depressa e depressa engolida. Joey, porém, sabia que não se tratava de sovinice. É possível que um motivo econômico estivesse levado ali, de preferência a qualquer outro lugar, mas Joey sabia que a comida fora escolhida de acordo com a necessidade de aviar-se depressa. Logo que deixou a faca e o garfo, McHugh levantou-se e disse, vamos embora. E pagou a despesa na vitrina dos cigarros à mulher loura. Havia naquela mulher algo de impermeável ao tempo, uma respeitabilidade belicosa e superficialmente diamantinada. Não lhes dirigia nem um olhar, nem mesmo quando McHugh pagou a conta. E também, sem olhar para eles, devolveu rapidamente o troco certo, fazendo resvalar as moedas no vidro do mostrador. Ainda bem McHugh não entregara a conta. Por trás do brilho falso do cabelo cuidadosamente penteado, por trás do rosto tratado, como uma leoa esculpida que guarda um portal, exibindo respeitabilidade como um biombo atrás do qual os homens, equívocos e ociosos, podiam pôr inclinados os chapéus e torcer os cigarros. A mulher tinha algo como uma marca característica. O velho conferiu o troco e os 2 saíram. McHugh olhou para Joe e disse, repara bem nesse lugar. Há no mundo lugares onde um homem pode ir, mas um menino, um jovem da sua idade, não. Esse é um deles. Talvez não devesse ter vindo aqui, mas convém que você veja lugares assim, para que saiba o que deve evitar, ao que deve fugir. Talvez tenha sido bom que eu tivesse visto em minha companhia, porque posso explicar-lhe, preveni-lo, e a comida é barata. Que tem esse lugar? Perguntou Joey. Isso é lá com a cidade, não com você. Quanto a você, ouça bem as minhas palavras. Não quero que vá ali, exceto
quando eu for com você, o que não tornará a acontecer. Agora cedo ou não, traremos nossa comida. E foi isso que viu naquele dia, enquanto comia depressa ao lado do homem, teso, silencioso, mal encarado, isolados completamente, os dois no centro do comprido balcão, numa de cujas extremidades estava a mulher de cabelos de cobre, e na outra o grupo de homens, e a empregada de ar modesto e cabisbaixa, e de mãos enormes a arrumar pratos e xícaras, sem que a sua cabeça aparecesse acima do balcão, mais do que aparecia a de um menino crescido. Depois McHugh e ele se foram. Joey não esperava voltar ali, não porque McHugh tivesse proibido, mas porque não acreditava que a vida lhe apresentasse outra oportunidade para isso. Como se tivesse dito a si mesmo: essa gente não é minha gente. Vejo-os aqui, mas não sei o que fazem, nem por que o fazem. Ouço-os, mas não sei o que dizem, nem a quem, nem por que o dizem. Vejo que além da comida há mais alguma coisa, mas não sei o que é, e jamais virei a saber. E assim o restaurante desapareceu da superfície do pensamento. Durante os 6 meses seguidos voltou de vez em quando ao povoado, mas não tornou a ver o restaurante, nem a passar por ele. Poderia tê-lo feito, porém não lhe ocorreu. Talvez não tivesse necessidade de o fazer, talvez com mais frequência do que ele próprio sabia, delineava-se-lhe subitamente no espírito um quadro de formas marcantes. O balcão, longo e despido numa das pontas, e como que a aguardá-lo a mulher sossegada, de expressão fria e cabelo louro. Na outra, uns homens fumando constantemente, acendendo e jogando fora os cigarros. E a empregada, mulher pouco mais alta do que uma menina, que fazia viagens de ida e volta à cozinha, carregando pilhas de pratos, tendo de passar de cada vez pertinho dos homens que se inclinavam com os chapéus de banda e lhe falavam no meio de uma nuvem de fumaça, sussurrando coisas alegres, gaiatas, enquanto ela passava com um ar absorto, modesto, de quase abatimento, como se não os visse. Ou ouvisse. Nem ao menos sei o que lhe dizem, pensava Joey. Não sei nem mesmo se o que lhe dizem é algo que os homens não diriam a um menino que passa. Não sei ainda se no momento do sono a pálpebra caindo em clausura dentro do olho, aquele rosto modesto, pensativo, trágico, triste e jovem, colorido com a magia vaga e imprecisa do desejo jovem. Não esperou tornar a vê-la, pois nos jovens o amor, para se alimentar, requer tão pouca esperança como desejo. Provavelmente o que fizera, o que revelava o seu ato e o que dele se inferia, o surpreendeu tanto como teria surpreendido McHugh. Dessa vez foi num sábado e na primavera. Joey completara 18 anos. McHugh tinha de falar novamente com o advogado, mas agora estava preparado. Demorei 1 hora, disse ele a Joey. Pode dar uma volta pela cidade? Dirigiu-lhe outro olhar duro e calculador, um pouco irritado ainda dessa vez, como um homem justo forçado a contemporaneizar entre a justiça e a sentença. Abriu a bolsa e tirou de dentro uma moeda de 10 centavos. Pegue, disse ele, e olhe lá, não vai entregá-la ao primeiro que a quiser tomar. É estranho, disse nervosamente, olhando para Joey, mas parece impossível que um homem só aprenda a conhecer o valor do dinheiro depois que aprende a gastá-lo. Espere-me aqui dentro de 1 hora. Joey pegou a moeda e dirigiu-se para o restaurante. Nem sequer pôs a moeda no bolso. Encaminhou-se sem plano, nem desígnio, quase sem volição, como se os pés e não a cabeça tivessem ordenado o seu ato. Apertou a moedinha, esquentando-a na palma da mão, como teria feito uma criança. Entrou desajeitadamente, tropeçando um pouco. A mulher loura observou por trás da vitrine dos cigarros. Era como se não tivesse arredado o pé dali durante aqueles 6 meses, como se não tivesse modificado um fio do seu cabelo de cobre, nem do seu vestido. Do outro extremo do balcão, os homens de chapéus postos de banda, fumando cigarro, cheirando a barbearia, observavam. O proprietário estava entre eles. Joey viu pela primeira vez. Como os demais, usava chapéu e também estava fumando. Não era alto, era pouco maior que Joey. Tinha o cigarro aceso no canto da boca, como para evitar tomar parte na conversa. Daquela cara impassível olhando de esguelha por trás das espirais da fumaça do cigarro, que sem ter sido tocado nenhuma vez com a mão,
Ardia até o fim e era depois cuspido no chão e esmagado com o salto. Iria Joe adquirir um de seus hábitos? Mas não seria já. Seria depois, quando a vida começasse a correr tão depressa que a aceitação tomaria o lugar do conhecimento e da crença. Agora Joe se limitava a olhar para o homem inclinado sobre o balcão, do lado de dentro, com o avental sujo que usava como a barba postiça que um bandido põe no rosto por um momento. A aceitação viria depois, com a soma completa de ultraje à credulidade. Aqueles dois que se apresentavam como marido e mulher, estabelecimento, disfarçado em restaurante, com as empregadas constantemente importadas, canhestras, com os pratos baratos de comida simples que justificavam o negócio, e ele próprio aceitando, tomando, durante as suas breves e violentas férias, como um garanhão em estado de assombro estático e descrente num pasto oculto. Cheio de éguas cansadas e profissionais, vítima ele próprio, por sua vez, de homens incontáveis. Mas isso não acontecia ainda. Joe encaminhou-se para o balcão, apertando na mão a moeda. Acreditou que todos os homens tivessem parado de conversar para observá-lo, pois agora não ouvia mais nada, exceto o ruído vago de frituras vindo da cozinha. E pensou, ela está lá, é por isso que não a vejo. Sentou-se num tamborete, julgou que todos o estivessem observando. Julgou que a mulher loura atrás da vitrine dos cigarros estava olhando para ele, que o proprietário, com o rosto coberto pela fumaça imóvel preguiçosa do cigarro que se consumia, estivesse a observá-lo também. Então o dono do restaurante pronunciou uma única palavra: Bob. E Joe sabia que o seu cigarro se conservava imóvel. O nome de homem, e não foi pensamento, era demasiado rápido, demasiado completo. Ela foi embora. Puseram um homem no seu lugar. Desperdicei o dinheiro. Estava convencido que agora não poderia sair. Se saísse, a mulher loura haveria de detê-lo. Parecia-lhe que os homens por trás dele haviam compreendido isso e estavam rindo. Por isso sentou-se no tamborete, muito quieto, olhando para o chão, segurando sempre a moeda. Não viu a empregada até que duas mãos de tamanho extraordinário apareceram sobre o balcão de fronte dele. Podia ver o estampado do seu vestido, a parte superior do avental e as duas mãos nodosas pousadas na borda do balcão completamente imóveis, como se fossem qualquer coisa que ela tivesse trazido da cozinha. Café e torta, pediu Joey. A voz da empregada tinha um som cavo. Limão, coco, chocolate? Ao julgar por aquela voz, as mãos não podiam ser dela. Sim, respondeu Joey. As mãos não se moveram, nem a voz. Limão, coco, chocolate? Qual prefere? Aqueles dois deviam parecer muito estranhos aos outros. Em frente um do outro, tendo de permeio o balcão escuro, engordurado e lustroso pela fricção, davam quase a impressão de estar rezando. O adolescente com o rosto de camponês, roupa simples, mas asseada, com tal desaço nos movimentos que lhe dava uns ares de inocência e de desconhecimento do mundo. E a mulher diante dele, abatida, imóvel, à espera, partilhando, em virtude da sua pequena estatura, aquela qualidade de Joey. Isto é, sua posição superior ou alheia à carne. O rosto dela era magro, de ossos salientes, a pele se esticava nos pômulos e havia círculos escuros em torno de seus olhos. Por baixo das pálpebras descidas, os olhos pareciam não ter profundidade, como se fossem incapazes de reflexo. A maxila inferior era tão estreita que parecia insuficiente para conter as duas fileiras de dentes. Coco, disse Joey. Foi a boca que disse, porque imediatamente depois ele quis desdizer-se. Tinha apenas a moeda de 10 centavos. Estivera apertando-a com tanta força que não compreendia que eram apenas 10 centavos. A moeda estava úmida dentro da sua mão suada. Estava certo que os homens olhavam para ele e tornavam a rir. Não podia ouvi-los, nem olhava para eles, mas estava convencido de que riam. As mãos desapareceram, depois voltaram e puseram diante dele um prato e uma xícara. Então Joey olhou para ela e encarou-a. Quanto custa a torta? Perguntou. 10 centavos. A empregada estava de pé, em frente dele, por trás do balcão, com as mãos enormes, novamente sobre a madeira escura, com aquele ar gasto à espera. Não olhou para Joey nenhuma vez. Esse disse com voz débil, desesperada. Acho que não quero café. Ela permaneceu imóvel um momento. Depois uma das grandes mãos moveu-se e agarrou a xícara. Mão e xícara desapareceram. Joey continuava sentado, abatido, esperando. E foi então que aconteceu o resto. Não foi o proprietário, foi a mulher da vitrina dos cigarros que perguntou. O que aconteceu? Ele não quer o café, respondeu a empregada.
Enquanto falava, sua voz se movia como se não tivesse feito uma pausa com a pergunta. Era uma voz monótona, apagada. A outra falou também em voz baixa. Não tinha pedido café também? Não, disse a empregada com a mesma voz monótona, que continuava em movimento afastando-se. Eu é que ouvi mal. Quando saiu com o espírito humilhado e aflito, ansioso por esconder-se ao passar diante do rosto indiferente da mulher que ficava atrás da vitrine dos cigarros, pensava que nunca mais tornaria a ver a empregada, nunca mais a poderia ver. Não acreditava que pudesse suportar vê-la de novo, nem mesmo olhar de longe da rua para a entrada suja do restaurante, e ainda não pensava: é terrível ser jovem, é terrível, terrível. Quando chegavam os sábados, inventava razões para não acompanhar McCurdy à cidade, e esse observava, sem chegar à suspeita ainda. Joey passava o dia trabalhando com afinco. McCurdy via-o trabalhar e ficava desconfiado, mas nada podia saber ou deduzir. Com o tempo, o desespero, o desgosto e a vergonha foram diminuindo, mas não deixava de lembrar-se daquilo, de reagir. A recordação se gastara como um disco de gramofone que, se não deixou de ser familiar, é por causa das risadas gastas que marearam as vozes. Ao cabo de algum tempo, McHurk aceitou o fato e disse: venho observando você ultimamente, e agora não me resta mais do que duvidar dos meus próprios olhos ou então crer que você começa finalmente a aceitar aquilo que o Senhor ouve por bem dar-lhe em sorte. Mas não quero que você se envaideça, porque elogio o seu comportamento. Terá tempo e oportunidade, e inclinação também, não duvido, para fazer-me arrepender de ter falado, para cair novamente na preguiça e na ociosidade. Contudo, assim como o castigo, também a recompensa foi criada para o homem. Vê aquela novilha? Desde hoje pertence a você. Procure fazer com que eu não venha lamentar isso mais tarde. Joey agradeceu. Depois olhou para a novilha e pôde dizer em voz alta: isso me pertence? Olhou-a, e de novo foi demasiado veloz e completo para ser pensamento. Não é um presente. Não é nem mesmo uma promessa. É uma ameaça. Não a pedi, foi ele que a deu. Deus sabe que eu a ganhei. Um mês mais tarde, num sábado de manhã, McHurk lhe disse: pensei que você não gostava mais da cidade. Acho que uma viagem a mais não me fará mal, disse Joey. Tinha no bolso $0,5 que Mr. McHurk lhe dera. O rapaz pedira um níquel e ela insistira com ele para que levasse $0,5. Joey recebeu com frieza e desdém. Acho que não, disse McHurk. Também tem trabalhado muito, mas a cidade não é grande coisa para um homem que ainda tem de vencer na vida. Não precisava fugir conquanto devesse fazê-lo, ainda que por violência talvez. McHurk facilitou a coisa. Joe encaminhou-se depressa para o restaurante e entrou sem tropeçar. A empregada não estava. Talvez Joey tenha notado que ela não estava. Deteve-se na vitrina dos cigarros, através da qual a mulher se encontrava sentada, e colocou a moeda sobre o balcão. Devo-lhe 5 centavos por uma xícara de café. Pedi torta e café antes de saber que a torta custava 10 centavos. Devo-lhe 5 centavos. Não olhou para trás. Estavam ali os homens com seus chapéus de banda, fumando seus cigarros. O proprietário também estava ali com um avental sujo. Conquanto esperava, Joe ouviu-o dizer, sem tirar o cigarro da boca: que é? Que deseja ele? Diz que deve 5 centavos a Bob, respondeu a mulher. Quero dar 5 centavos a Bob. Sua voz era tranquila, a voz do proprietário também era calma. Pelo amor de Deus, disse ele. A Joey, a casa parecia cheia de gente a escutar. Ouvia sem ouvir, via sem olhar. Dirigia-se agora para a porta. O $0,5 estava em cima do balcão. Mesmo do fundo da sala, o proprietário podia ver a moeda porque Joey o ouviu dizer: para que é isso? Diz que deve uma xícara de café, respondeu a mulher. Joey havia quase chegado à porta. Olá, Jack, disse o homem. Joey não parou. Devolva-lhe o dinheiro, acrescentou o homem em voz baixa, sem se mover. A fumaça do cigarro descrevia círculos em redor do seu rosto imóvel. Não sei o que pretende com esse jogo, mas aqui ele não dará resultado. Devolveu-lhe o dinheiro. É melhor voltar para a fazenda, rapaz. Pode ser que conquiste lá alguma rapariga com um níquel. Viu-se então na rua e suava. Ao sair pela porta, como que atravessar as risadas que estalavam de todos os lados, o riso, por assim dizer,
carregou-o consigo pela porta fora até a rua, na calçada, casquinando-lhe ao lado até fornecer e cessar. De repente viu-se diante da empregada do restaurante. Caminhava depressa, com a vista baixa, de vestido escuro e chapéu, e não vira logo. E quando Joey a deteve, não lhe dirigiu sequer um olhar, porque já havia olhado para ele. Vendo todo como quando pusera o café e a torta sobre o balcão. Veio trazer-me os 10 centavos, disse ela, diante de todos, e fizeram troça de você. Pensei que tivesse de pagar os 10 centavos. Pensei, bem, explique. Você pode explicar isso agora, não pode? Estavam em frente um do outro e não se olhavam. A um terceiro dariam a impressão de 2 monges que se encontrassem à hora da meditação, no atalho do jardim. Pensei que... Onde mora? Perguntou ela. No campo? Como se chama? Meu nome não é McHurt. É Christmas. Christmas? Chama-se Christmas. Está bem. Nos sábados, durante a adolescência e mesmo depois, Joe e os outros 4 ou 5 rapazes iam caçar e pescar. Via as meninas apenas no domingo, na igreja, de modo que estavam ligados ao domingo e à igreja. Assim não dava por elas. Prestar-lhe atenção teria sido mesmo para ele retratar-se do seu ódio religioso. Mas ele e os outros falavam de pequenas. Talvez algum deles, o que havia arranjado o caso da negra naquela tarde, estivesse informado. Todas querem, disse ele aos outros, mas às vezes não podem. Os outros não sabiam disso. Não sabiam que todas as pequenas queriam, muito menos sabiam que havia ocasiões em que elas não podiam. Pensavam de modo diferente, mas admitir que não sabiam do último fato seria confessar que não haviam descoberto o primeiro. Por isso prestavam atenção ao que o outro lhes contava. É uma coisa que lhes acontece, uma vez por mês. Ele descreveu a ideia de que fazia da cerimônia física. Talvez estivesse informado. Em todo caso, era bastante gráfico, bastante convincente. Se tivesse tentado descrevê-la como um estado mental, alguma coisa em que apenas ele acreditasse, os outros não o teriam escutado. Mas pintou um quadro físico real, suscetível de ser percebido pelo sentido do olfato e até mesmo pela vista. Isso lhe fez impressão. A irremediabilidade temporária e abjeta daquilo que totalizava e frustrava o desejo. A forma superior e branda na qual a volição se via constrangida, a intervalos fixos e inelutáveis, a ser vítima de uma imundícia periódica. Era assim que o rapaz falava, enquanto os companheiros escutavam em silêncio, entreolhando-se, com ar interrogativo e secreto. No sábado seguinte, Joey não foi caçar com eles. McHugh pensou que ele tivesse ido, porque deu pela falta da espingarda, mas Joey estava escondido no estábulo, onde permaneceu o dia inteiro. No sábado seguinte foi mais sozinho e cedo, antes que os outros o fossem procurar, mas não caçou. No fim da tarde, a umas 3 milhas de distância da casa, disparou um tiro contra uma ovelha. Encontrara o rebanho num vale oculto, aproximou-se de manso e matou uma. Ajoelhou-se e, tremendo, com a boca seca e olhando para trás, ensopou as mãos no sangue, ainda quente, do animal agonizante. Venceu a repugnância, dominou-se. Não esquecera o que o outro lhe havia contado. Não fazia mais que aceitar o fato. Concluiu que podia viver com aquilo, junto daquilo. Era como se dissesse, ilógico e desesperadamente calmo: bem, então é assim, mas não para mim, não na minha vida ou no meu amor. Aquilo acontecera havia 3 ou 4 anos, e ele o esquecera, no sentido em que um fato é esquecido quando sucumbe à insistência do espírito, que sugere que esse fato não é nem verdade nem falso. Encontrou-se com a empregada no restaurante na noite da segunda-feira, que se seguiu ao sábado, no qual tentara pagar a xícara de café. Não tinha então a corda. Pulou a janela a 3 metros de altura e fez a pé as 5 milhas até a cidade. Não se preocupou absolutamente com a maneira como entraria de novo no seu quarto. Chegando à cidade, dirigiu-se à esquina onde ela lhe dissera que esperasse. Era uma esquina sossegada e Joey chegou muito cedo, pensando: tenho de lembrar-me de fazer com que ela me ensine o que se faz, como e quando se faz. Não devo deixá-la descobrir que não sei e que tenho de aprender com ela. Chegara tão cedo que, quando Bob apareceu, já ele se encontrava ali havia mais de 1 hora. Ela chegou a pé e, saindo do escuro, pôs-se diante dele, na sua presença, pequena, de pequena estatura, com o seu ar firme, esperando, de olhos baixos. Já está aí? Perguntou. Tive de esperar que dormissem. Vim o mais depressa que pude, receava chegar atrasado.
Está aqui há muito tempo? Há quanto tempo? Não sei, corri o tempo todo, receava chegar atrasado. Correu 3 milhas? Não são 3, são 5. Está bem. Não falaram mais durante algum tempo. Ficaram de pé, olhando um para o outro, imóveis como duas sombras. Passado um ano, ao recordar aquela noite, disse, pensando subitamente, foi como se ela estivesse ali à espera de que eu lhe batesse. Bom, disse a mulher. Joey começara a tremer ligeiramente. Sentia o cheiro dela, sentia o cheiro da espera, tranquilo, sisudo, um pouco fatigado, pensando. Ela está à espera de que eu comece e não sei de que maneira começar. Parece que já é tarde. Tarde? Pensei que talvez a esperem. Esperem até que... Esperem. Esperem. Sua voz se apagou, morreu, e acrescentou sem mover-se. Pareciam duas sombras. Vivo com Mama e Max. Você já sabe, o restaurante. Lembra-se? Onde você procurou pagar os 5 centavos? Começou a rir. No seu riso não havia alegria. Não havia nada. Quando penso nisso, quando penso que você veio com aquela moeda, deixou de rir. Nos ouvidos de Joey soou de novo aquela voz pacata, abjeta, submissa. Essa noite enganei-me. Tinha esquecido uma coisa. Talvez esperasse que ele lhe perguntasse o que era. Joey, porém, não perguntou. Limitou-se a continuar imóvel, enquanto a voz baixa e sossegada se apagava em torno dos seus ouvidos. Esquecera completamente a ovelha morta. Vivera já demasiado tempo com o fato que lhe havia revelado o menino maior do que ele. Fazia já demasiado tempo que comprara a imunidade com a ovelha morta, e assim a realidade não continuava viva. Por isso, a princípio, não pôde compreender o que ela lhe queria dizer. Estavam numa esquina, à beira da cidade, no ponto em que a rua se transformava em estrada, margeando casinhas dispersas. As humildes casinhas que compõem os arredores de cidades semelhantes e campos nus. Escute, disse ela, hoje eu estou doente. Joey não compreendeu, não disse nada. Talvez não precisasse compreender. Talvez tivesse esperado algum acidente infeliz, pensando. Era bom demais para ser verdade. Dentro de 1 minuto ela terá desaparecido. Não estará mais aqui. E eu me encontrarei em casa, na minha cama, como se dela não tivesse saído. Ela continuou. Quando marquei encontro com você para segunda-feira à noite, tinha esquecido o dia do mês. Acho que foi a surpresa que você me causou sábado na rua. Em todo caso, esqueci o dia. Não me lembrei senão depois que você foi embora. Joey falou com voz tranquila como a dela. Doente? Então, não tem em casa nenhum remédio que possa tomar? Se não tenho. A voz morreu. De repente disse. Já é tarde. Você tem de andar ainda 4 milhas. Já as andei e aqui estou. Joey falava em voz baixa, desesperançada, tranquila. Sim, está ficando tarde. E de repente houve uma mudança. Sem olhar para Joey, ela notou qualquer coisa antes mesmo que ele perguntasse com mau modo. Que doença você tem? Ela ficou um momento sem responder. Depois disse, tranquila e em voz baixa. Nunca teve uma namorada? Apostaria que não. Joey não respondeu. Teve? Joey não respondeu. Ela deu um passo e tocou nele pela primeira vez. Aproximando-se dele, agarrou-o de leve por um braço com as 2 mãos, baixando os olhos. Joey viu a sombra escura da cabeça, inclinada, que parecia ter sido encaixada fora da linha do pescoço, quando Bob nascera. Ela explicou-lhe com palavras entrecortadas, contrafeita, empregando, talvez as únicas que conhecia. Joey, porém, já ouvira aquilo antes. Evocava o passado, perdendo de vista a ovelha trucidada, preço pago pela imunidade, ia com o pensamento até aquela tarde em que, sentado à beira de um regato, se sentira não tanto assombrado como ofendido. O braço que ela agarrava libertou-se com uma forte sacudidela. Bob não acreditou que Joey tivesse pensado em bater-lhe. Na realidade, pensou em outra coisa, porém o resultado foi o mesmo. Quando Joey, como um vulto, uma sombra imprecisa, sumiu na estrada e ela pareceu que ele ia correndo, algum tempo depois de o ter perdido de vista, continuava ouvindo o rumor de seus passos. Não se mexeu imediatamente. Permaneceu na posição em que ele a havia deixado, imóvel, olhando para o chão, como à espera do golpe que já havia recebido. Joey não corria. Caminhava depressa e numa direção que ia distanciá-lo ainda mais da casa. Da casa situada a 5 milhas, que ele deixara saltando pela janela e sem ter pensado ainda na maneira de tornar a entrar.
Seguiu depressa pela estrada baixa, desviou-se, saltou por cima de uma cerca e penetrou num campo lavrado. Nos sulcos crescia alguma coisa. Mais longe havia um bosque, árvores. Alcançou o bosque e embrenhou-se por entre os duros troncos, na calma da ramaria invisível, mais áspera e de cheiro ativo. Na invisibilidade, no desconhecido, parecia-lhe ver como numa caverna uma fila decrescente de urnas suavemente modeladas, pálidas à luz da lua. E nenhuma delas era perfeita, todas estavam rachadas e de cada fenda escorria um líquido escuro, pestilento. Tocou numa árvore e apoiou aí os braços, vendo as urnas alinhadas e iluminadas pela lua. Vomitou. Na segunda-feira seguinte, à noite, dispunha já de corta. Esperou a empregada na mesma esquina. Chegou cedo outra vez. Viu-a imediatamente. Ela se aproximou. Pensei que você não estivesse. Pensou? Agarrou-a por um braço e levou-a pela estrada. Aonde vamos? Perguntou ela. Joey continuava a puxá-la sem responder. Ela precisava correr para poder segui-lo. Corria desajeitadamente como um animal estorvado por aquilo que a distinguia dos animais. O tacão dos sapatos, o vestido, a pequenez. Joey afastou-a da estrada e levou-a até a cerca que havia atravessado uma semana antes. Espere, disse ela, e tremia ao falar. A cerca, não posso. Inclinando-se para passar por entre dois arames, num dos quais Joey pisava, enredou-se-lhe o vestido. Joey abaixou-se e desprendeu-o com um puxão. Comprarei outro para você, disse. Ela não respondeu e deixou-se levar, meio carregada, meio de rastros, por entre as plantas e os sulcos, até o bosque, até as árvores. Guardou a corda bem enrolada na mesma tábua solta do quarto do sótão, onde Mr. McCashin guardava o seu tesouro de moedas de 5 e 10 centavos, com a diferença que a corda ficava bem no fundo da abertura, para que a mulher não pudesse alcançá-la. Fora ela quem lhe dera a ideia. Às vezes, quando o casal de velhos roncava no quarto de baixo e ele tirava de mansinho a corda, pensava no paradoxo. Outras vezes pensava em contar a velha, ensinando-lhe onde ocultava o instrumento do seu pecado, pois fora ela quem lhe dera a ideia, com ela aprender o lugar onde guardá-la. Sabia, porém, que ela não faria mais do que ajudá-lo a ocultar a corda, que queria que ele pecasse para poder ajudá-lo a ocultar o pecado, que armaria depois uma tal confusão com palavrinhas em voz baixa e sinais que McHurt acabaria por desconfiar de alguma coisa, embora sem querer. E foi assim que começou a roubar e tirar dinheiro do tesouro. É muito possível que a mulher nunca o tivesse sugerido, que nunca tivesse falado do dinheiro. É possível que ele sequer compreendesse que estava pagando o prazer com dinheiro. O que acontecia é que durante vários anos vira a mulher ocultar o dinheiro num determinado lugar e, tendo ele também algo que precisava agora esconder, guardou-o no lugar mais seguro que conhecia. Cada vez que escondia ou retirava a corda, via a lata com as moedas. Da primeira vez tirou 50 centavos. Vacilou algum tempo entre 50 e 25. Depois tirou 50, porque era a quantia exata de que precisava, e comprou uma caixa de bombons, velha e suja de excrementos de mosca, que um homem ganhara por 10 centavos numa máquina de dar socos num botequim. Ofereceu à empregada do restaurante. Era o primeiro presente que lhe dava. Deu-o como se ninguém jamais tivesse pensado em dar-lhe alguma coisa de presente. Quando ela recebeu nas mãos enormes a caixa ordinária e espalhafatosa, seu rosto tinha uma expressão estranha. Encontrava-se então sentada na sua cama, num quarto da pequena casa onde morava com o homem e a mulher, e quem chamava Max e Mamie. Uma noite, uma semana antes, mais ou menos, o homem entrara no quarto. Bob, sentada na cama, despia-se. Estava tirando as meias. O homem entrou fumando e apoiou-se na escrivaninha. Um fazendeiro rico, disse ele. John Jacob Astor, do estábulo. Bob cobrira-se. Continuava sentada na cama, quieta, com os olhos baixos. Ele me paga. Com o quê? Não se esgotaram ainda os 5 centavos? Isso é que se chama um capitalista. Foi para isso que eu a trouxe de Memphis. Será melhor que eu também comece a pagar em comida. Não o faço nas horas de trabalho. De certo, não posso impedir você, mas fico irritado. Um garoto que em toda a sua vida nunca viu $1, e nessa cidade cheia de sujeitos que ganham tanto dinheiro e que tratariam você direito. Talvez eu goste dele. De certo, você ainda não pensou nisso. Continuava sentada na cama, com as mãos no regaço e a cabeça baixa.
O homem sempre a olhar para ela. Continuava apoiado à escrivaninha, fumando. Mamie, gritou ele. Passado algum tempo, chamou de novo. Mamie, vem cá. As paredes eram finas. No fim de algum tempo, a mulher loura atravessava o corredor, sem grande pressa. Ambos podiam ouvir seus passos. Entrou. Ouça esta. Diz que talvez goste dele. Romeu e Julieta, por Deus. A mulher loura também pôs-se a contemplar a outra, sempre de cabeça baixa. E então, que há? Perguntou. Nada. Está tudo muito bem. Max Confrey apresenta Miss Bob Allen, a companheira do jovem. Sai daqui, disse-lhe a mulher. Sim, vou embora já. Vim apenas trazer-lhe o troco de 5 centavos. O homem saiu. Bob não se movera. A mulher loura aproximou-se da escrivaninha, apoiou-se nela e continuou a contemplar a outra. Pagou-lhe alguma vez? Sim, ele me paga, respondeu Bob imóvel. Encostada na escrivaninha, como fizera Max, a loura olhou para ela. Vir de Memphis, trazê-la de Memphis até aqui para dar logo de presente? A empregada continuava como uma estátua. Não estou prejudicando Max. Voltando-se, a loura encaminhou-se para a porta e disse, não torne a fazer isso. Essas cidades pequenas não se aguentam muito tempo. Eu vim de uma delas, sei bem. Sentada na cama, tendo nas mãos a caixa de bombons cheia de enfeites baratos, continuava na mesma posição em que a deixara a mulher loura. Mas agora era Joey que se apoiava na escrivaninha, olhando para ela. Começou a rir com a vistosa caixa nas mãos nodosas. Joey olhava para ela. Viu-a erguer-se, passar por ele, cabisbaixa, chegar à porta e chamar Max pelo nome. Joey nunca tinha visto Max senão no restaurante, de chapéu e com seu avental sujo. Ao entrar, Max não estava fumando. Estendeu-lhe a mão. Como vai, Romeu? Joey apertou-lhe a mão antes mesmo de reconhecê-lo. Meu nome é Joey McHurt, disse. A loura entrara também. Era também a primeira vez que ele a via fora do restaurante. Quando ela entrou, observou que Bob abria a caixa e a mostrava. Joey deu-me de presente, disse ela. A mulher loura olhou ligeiramente para a caixa. Não fez nenhum movimento com a mão. Obrigada, disse. O homem olhou também para a caixa, mas igualmente não fez menção de tocá-la. Está bem, está bem. Às vezes o Natal dura algum tempo, hein, Romeu? Joey se afastara um pouco da escrivaninha. Nunca havia estado naquela casa. Olhava para o homem com uma expressão um tanto conciliatória e perplexa, mas não de susto, observando aquele rosto impenetrável, semelhante ao de um monge. Mas não disse nada. Foi Bob quem falou. Se não querem, não precisam comer. Joey observava o rosto de Max, enquanto ouvia a voz da empregada que resmoneava. Não prejudico vocês nem ninguém. Joey não olhava para ela nem para a loura. Olhava para Max com um ar perplexo, mas sem medo. Agora falava a loura. Era como se estivessem falando dele, em sua presença, numa língua desconhecida de Joey. Vamos, disse a loura. Por Deus, replicou Max. Ia convidar Romeu para beber um trago aqui. Queria ele beber um trago? Perguntou a mulher loura. E até quando falava diretamente a Joey, era como se estivesse falando com Max. Quer um trago? Não conserve indeciso por causa do que houve. Diga-lhe que é por conta da casa. Não sei, disse Joey. Nunca provei. Nunca provou por conta da casa? Perguntou Max. Não tornara a olhar para Joey desde que entrara no quarto. Foi outra vez como se os dois falassem de Joey num idioma que ele não entendia. Vamos, disse a loura. Vamos já. Saíram. A mulher loura não lhe dirigia nenhum olhar, e o homem, apesar de não olhar para ele, não cessara de vê-lo. Tinham saído. Joey estava de pé junto à escrivaninha. A empregada também de pé no meio do quarto, com os olhos baixos, segurava ainda a caixa de bombons. O quarto fechado tinha cheiro de mofo. Joey nunca estivera ali. Nunca pensara entrar ali algum dia. As cortinas estavam descidas. Uma lâmpada única ardia na extremidade do fio. Servia-lhe de quebra-luz. Uma página de revista, presa por alfinetes e já escurecida pelo ardor. Está bem, exclamou Joey. Ela não se mexeu nem respondeu. Joey pensou na escuridão lá de fora, na noite em que tinham estado juntos. Vamos, disse ele. Vamos? Exclamou a empregada. Joey olhou-a. Para onde e para quê? Acrescentou Bob. E Joey viu que ela se aproximava da escrivaninha, sobre a qual pôs a caixa de bombons. Enquanto a observava, ela começou a despir-se, arrancando a roupa e atirando-o longe. Aqui? Perguntou Joe. Apesar de ser seu amante, havia um mês, era a primeira vez que viu uma mulher nua. Naquela noite conversaram, deitados na cama no escuro, isto é, quem falou foi ele. Joey também estava nu ao seu lado.
tocando-a com a mão e falando a respeito dela, não de onde ela vinha e do que fizera, mas do seu corpo, como se ninguém tivesse feito aquilo antes, com ela ou com qualquer outra. Era como se, com aquela conversa, se estivesse inteirando acerca do corpo feminino com uma curiosidade infantil. Ela lhe explicou o incômodo da primeira noite, o que já agora não o impressionava mais. Tanto aquilo como a forma física, como a nudez, era algo que nunca havia acontecido nem existido antes. Ele, por sua vez, falou-lhe de coisas que sabia. Contou-lhe o caso da negra no galpão da serraria, naquela tarde, havia 3 anos. Contou-lhe tudo tranquilamente, estendido ao seu lado, tocando-a. Talvez nem pudesse dizer se ela o ouvia ou não. Reparou na minha pele, no meu cabelo? Perguntou ele certa vez, passando-lhe a mão pelo corpo, de leve, esperando a resposta. Ela respondeu num sussurro. Sim, pensei que você talvez fosse estrangeiro, que não fosse daqui. É, coisa diferente. Mais do que ser estrangeiro. Não adivinha? O quê? Não é isso? Adivinhe. As vozes soavam tranquilas. A tranquilidade era absoluta. A noite já era conhecida. Não precisavam mais desejá-la, ansiar por ela. Não adivinho. O que é? A mão de Joe movia-se suavemente no quadril invisível da mulher. O rapaz não respondeu imediatamente. Não era como se quisesse tantalizá-la. Era antes como se não tivesse pensado em continuar falando daquilo. Ela perguntou outra vez o que era. Ele afinal decidiu responder. Nas minhas veias corre um pouco de sangue negro. Ela ficou absolutamente imóvel, mas era uma imobilidade diferente. Deitada tranquilamente, passando e repassando a mão na ilharga da mulher, Joey não parecia compreender a diferença. O que? Perguntou ela. Creio que tenho sangue negro, respondeu Joey, com os olhos fechados e sem deter o lento movimento da mão. Não sei, creio que tenho. Bob replicou imediatamente, sem se mover. Está mentindo. Está bem, disse Joey. Não acredito, disse a voz dela na escuridão. Está bem, repetiu Joey, não descontinuando o movimento. No sábado seguinte, tirou outro $0,5 do esconderijo de Mr. McHurd e deu à empregada. 1 ou 2 dias depois, teve indícios de que a mulher notara a falta do dinheiro e desconfiava que ele o havia tirado. Ela esperou até ver que McHurd não os interromperia. Joey, disse ela então. Joey deteve-se e olhou para Miss McHurd, sabendo que ela não estaria olhando para ele. E a mulher, sem olhar para ele, disse com a voz apagada e monótona. Bem compreendo que um rapaz que está crescendo precisa de mais dinheiro do que o Mr. McHurd lhe dá. Joey olhou para ela até que a sua voz se apagou de todo. Segundo parecia, ele estava esperando que a voz cessasse. Depois respondeu, dinheiro? Para que quero dinheiro? No sábado seguinte ganhou $2, cortando lenha para um vizinho, e mentiu para McHurd acerca do lugar aonde fora e do que fizera, e deu dinheiro à empregada do restaurante. McHurd soube do trabalho que Joey fizera, talvez pensasse que ele escondera o dinheiro. É possível também que sua mulher lhe tivesse dito isso. Joey ia ao quarto de Bob talvez 2 noites por semana. A princípio não sabia que algum outro tivesse feito o mesmo. Provavelmente julgou que se estivesse fazendo uma concessão especial em seu favor. É provável que acreditasse até o fim que teria de apaziguar Max e Mamie, não pelo que fazia na realidade, mas pela sua presença ali. Também não tinha certeza de que soubessem que ele se encontrava ali ou que ali voltara depois da noite dos bombons. Geralmente encontravam-se na rua, iam a qualquer lugar ou encaminhavam-se vagarosamente até a casa onde ela morava. É possível que Joey acreditasse até o fim ter sido ele quem sugeria isso. E uma noite a empregada faltou ao encontro. Joey esperou até que o relógio da delegacia batesse as 12 pancadas e dirigiu-se à casa dela. Nunca fizera isso antes, embora nem mesmo então pudesse dizer que ela o tivesse proibido de ir lá, a não ser em sua companhia. Mas aquela noite foi até lá, esperando encontrar a casa adormecida e às escuras. A casa estava às escuras, mas não adormecida. Joey sabia que atrás das escuras cortinas do seu quarto, a empregada não estava só. Não poderia dizer como sabia, tampouco havia de reconhecer que sabia. Deve ser Max, pensou ele. É Max. Mas sabia que não era. Sabia que havia um homem no quarto com ela. E não tornou a vê-la durante 2 semanas, conquanto soubesse que ela o esperava. Uma noite estava na esquina, quando Bob apareceu. Bateu-lhe, sem nenhuma
advertência, sentindo-lhe a carne. Naquele momento, ele soube daquilo em que não acreditara até então. Ah! Gritou a criada. Joey bateu-lhe de novo. Aqui não, murmurou, e Joey viu que ela estava chorando. Quanto a ele, não se lembrava mais de quando havia chorado, e agora chorava também, insultando-a, batendo-lhe. Ela agarrou e desapareceu até mesmo o motivo que Joey tivera para lhe bater. Está bem, disse ela, está bem. Naquela noite não se afastaram da esquina. Não saíram da estrada, não andaram nem vagaram. Sentaram-se num declive coberto de grama e ficaram conversando. Dessa vez, era ela quem falava. Joey pouco falou. Via agora o que descobrira, o que soubera sempre. Os ociosos do restaurante, chupando seus cigarros, dirigindo graçolas à empregada que ia e vinha, sempre de olhos baixos, serviu. Ouvindo a sua voz, Joey parecia sentir o ranço de fumo e imundice que rodeava todos aqueles anônimos. Ela falava com a cabeça baixa, as mãos imensas pousadas sobre o regaço. Pensei que você soubesse, disse ela. Não sabia. Pensei que você soubesse. Não sabia. 2 semanas depois, Joey começou a fumar, piscando os olhos sob a ação da fumaça. Começou também a beber. Bebia à noite com Max e Mamie, e às vezes com outros 3 ou 4 homens. Geralmente havia também 1 ou 2 mulheres da cidade, mas frequentemente eram desconhecidas que vinham de Memphis por uma semana ou um mês para servirem no balcão do restaurante, onde se reuniam durante o dia inteiro os desocupados. Joey nem sempre lhes sabia os nomes, mas podia tomar o chapéu, como faziam os outros. À noite, por trás das cortinas corridas da sala de jantar de Max, tomava o chapéu e falava aos outros sobre a empregada, mesmo na presença dela, com voz jovial, desesperada de bêbado, chamando-a de sua puta. De vez em quando levava a bailes pelos arredores, no automóvel de Max, tratando sempre de evitar que McHugh viesse a saber. Não sei o que mais o enfureceria, dizia ele a Bob, se você ou os bailes. Uma vez de tão embriagado tiveram de deitá-lo na cama, numa casa onde tempo houve em que nunca sonhara entrar. No dia seguinte, a empregada levou-o de automóvel para casa, antes de amanhecer, para que pudesse entrar antes de ser descoberto. E durante o dia, McHugh observava com uma aprovação resmungona e amarga. Ainda tem muito tempo para me fazer arrepender de lhe ter dado aquela novilha, disse-lhe.